bate-papo muito produtivo sobre esse tema super interessante de economia verde, Green New Deal e a pandemia, né, e mudanças climáticas. Cadê o exagero? Recebeu o convite? Aqui, não, esperar a tecnologia permitir a entrada. Ah, tá. Boa noite, Entrei. Carol, entrou. Boa noite. Obrigada. Desculpe a demora. É minha primeira live também. Bom, a sua não, né, professora? A gente já fez uma até pela Lacrima, mas é a minha primeira live de Instagram. Mas era a primeira que eu dei início e precisei aceitar. Então me deu uma certa emoção achar o ícone certo. Agora você já está especialista para as próximas muitas que virão. Mas eu ouvi que você já me apresentou aí, então muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite, né? Estou muito feliz de estar fazendo essa live com o Instituto Direito por um Planeta Verde, que para mim é a instituição de direito ambiental mais importante do Brasil. E muito feliz também de essa plataforma digital estar funcionando tão bem, né? A gente, enfim, tem motivos para se chatear com a pandemia, mas outros motivos talvez para ficar feliz. Eu acho que a oportunidade de a gente se encontrar, assim, pessoas de todos os cantos do Brasil, para trocar conhecimento, assim, num toque no celular, é algo realmente incrível, né? Então, que bom que está dando certo. E que bom estar aqui com a professora Ana para falar desse tema que também me parece dos mais importantes no nosso momento atual. Obviamente, a pandemia e como a gente faz sentido do que está acontecendo na economia global, nas questões todas, os desafios que a gente tem das mudanças climáticas e do meio ambiente. E o papel do direito nisso, né? Então, acho que ninguém melhor do que a professora Ana para falar sobre isso, que tem se dedicado tanto a esses aspectos econômicos do direito ambiental. E eu vou, assim, a dinâmica da nossa conversa vai ser de perguntas para a professora. Eu vou perguntar para a professora, vou fazer algumas reflexões aqui e fazer algumas perguntas para ver a sua opinião, professora. E também quem tiver interesse aqui no grupo, dentre os participantes, de fazer perguntas, eu vou encaminhar para a professora também. Fiquem à vontade. Então, eu queria fazer algumas reflexões aí antes de fazer a minha primeira pergunta, professora. Eu acho que essa, enfim, pandemia nos traz muitas reflexões aí sobre reflexões profundas, né, sobre os fundamentos do nosso estilo de vida, né? Por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz, né? Por que o que é o normal, o que é o novo normal? A gente vai voltar para o que era normal antes. Era normal aquilo ou não, né? É a pergunta clássica do momento. E acho que isso conversa muito com as reflexões que a gente tem sobre as questões ambientais e de mudanças climáticas, né? São perguntas que são fundamentais, estão muito relacionadas, né? E acho que também a pandemia, também numa vinculação com a questão das mudanças climáticas, a pandemia nos mostra a importância da cooperação, né? Enfim, a gente não vai superar essa crise da pandemia se não tiver um esforço cooperativo de todo mundo de limitar a sua liberdade, de ficar em casa e respeitar essas regras de convivência, né, que são importantes devem ser respeitadas por todos, porque
senão a gente não vai conseguir achatar a curva lá, né? Não dá para um ou outro respeitar, tem que ser todo, tem que ter cooperação. E nisso, esse é um desafio muito parecido com o da mudança do clima, né? A mudança do clima também é um desafio de cooperação, porque também não é algo que possa se fazer se um falhar, né? Se um país deixar de controlar suas emissões de gases de efeito estufa, ele vai estar contribuindo com esses gases para o aumento do cobertor aí de gases de efeito estufa na atmosfera e vai continuar aquecendo a temperatura global, né? Então, todo mundo tem que se restringir, todo mundo tem que reduzir suas emissões. A cooperação é essencial, só funciona a cooperação. E aí veio a pandemia e nos fez, então, se deparar com essa reflexão sobre a importância da cooperação, né? E também com a possibilidade de se enxergar um mundo de redução de emissões, né? Porque a economia parou, né? A gente parou de produzir, a gente parou de se locomover, a gente parou de queimar combustível fóssil, né? E com isso as emissões de gases de efeito estufa globais reduziram, o preço do barril do petróleo ficou negativo. E aí a gente começou a ver alguns movimentos, a gente começou a ouvir os economistas dizendo que esse é o momento de fazer tal da economia de baixo carbono, que a hora é agora. E para mim, assim, o mais emblemático dessa mensagem, assim, parece que é um wake-up call dos economistas. Já tinha muito economista falando sobre isso, mas acho que é a primeira vez que a gente vê, e eu estou abrindo aqui só para mostrar, a The Economist, com essa capa aqui, dizendo exatamente: aproveite o momento, a chance de achatar a curva climática. Então, assim, a gente está vendo, aparentemente, que todo esse caos trouxe aí talvez uma oportunidade, né, de a gente conseguir achatar a curva climática, a gente conseguir se encaminhar para uma economia de baixo carbono, né? A gente está vendo os economistas dizerem isso, a gente está vendo alguns governos fazendo verdadeiros planos climáticos, outros fazendo até grandes pacotes aí dos chamados Green New Deals, né? Os pactos ecológicos, pactos verdes, não sei qual é a tradução para o português, e até alguns países, inclusive no contexto de recuperação econômica Covid, concedendo auxílios emergenciais com condicionantes ambientais. Então, assim, olha tudo que está acontecendo. E aí eu falei demais, professora, agora eu só quero ouvir de você. Na verdade, eu quero ouvir de você, assim, também uma reflexão do por que isso está acontecendo, né? Por que a gente está falando dessas coisas? Os economistas, os governos, por que se falando tanto de pactos ecológicos, de recuperação econômica ambiental, nesse momento que é um momento de pandemia, inclusive, né? Eu passo a palavra para você. Bom, então, novamente, boa noite, Carol. Eu só vou muito rapidamente aproveitar para, enfim, te saudar e registrar que eu tenho muita admiração pelo trabalho que você faz. Você é head de um escritório movimentado, faz uma advocacia muito interessante, muito ética, e ainda coordena a La Clima, que é um trabalho voluntário, enfim. É uma pessoa que tem um dia de 40 horas, né? E tá de parabéns. É um prazer dividir contigo essa live. Então, vamos falar aqui da questão. Eu vou começar a enfrentar essas reflexões, primeiro chamando a atenção para a questão da recuperação econômica e do New Deal, né? O que acontece? Então, de tempos em tempos, quando as economias entram em recessão, o Estado ele adquire um protagonismo importante para retirar as economias desse contexto recessivo. Né? E isso tem muito debate do papel do Estado na economia, então certamente ele tem um papel regulador importante, mas nesses momentos, né, de superação de crises recessivas, ele assume um protagonista de estímulo da economia.
E aí é conhecido de todos o grande momento em que isso, vamos dizer, a primeira grande experiência nesse sentido, que foi o New Deal, e aí vem o nome, que foi levado a efeito nos anos 30, nos Estados Unidos, presidente Franklin Roosevelt, enfim, como conhecem. Né? Qual que era o elemento importante do New Deal? Muito investimento público em obras, teve também uma questão de seguro-desemprego e uma coordenação dos investimentos públicos e privados. Né? Então, vamos pensar com isso como elementos básicos de um New Deal. O que acontece? Só que, então, em cenários recessivos isso ocorre, só que e nós já podemos ver, por exemplo, a própria questão do auxílio de R$600. Alguns países adotaram, por exemplo, medidas de assumir parte da folha de emprego justamente para manter um mínimo de renda e de investimentos que permitam que a economia não quebre. Só que mais recentemente passa a haver também uma preocupação ambiental. E o que é interessante é que as mudanças climáticas, mesmo fora de um cenário recessivo, principalmente as medidas de mitigação, elas exigem um esforço público um pouco parecido com esse. Por quê? Porque quando você pensa que um país, vamos pensar num país mais industrializado, ele tem que substituir as fontes energéticas. Isso demanda muito investimento, né? Então, os países que conseguiram fazer isso, que vêm incrementando a presença de energias renováveis, por exemplo, na sua matriz, eles eram políticas, eles investiram, eles deram subsídio, eles criaram medidas regulatórias, né? Então, quer dizer, é um assunto, como você disse, é um assunto que guarda um paralelismo interessante. E agora que você tem recessão e os países envolvidos, porque eles já estavam, antes da crise da Covid, já estavam envolvidos em políticas climáticas que envolviam certos investimentos, certas metas, objetivos. Então, o debate agora olha, já que nós temos que fazer, estávamos comprometidos a fazer esses investimentos, e precisamos injetar dinheiro na economia, então, quem sabe é possível casar as duas agendas. Então, acho que a conversa vem nesse sentido. E nessa linha, é interessante, você falou a questão dos investimentos, né? A gente está entrando, então, num contexto de recuperação econômica, né, de retomada, que é muitas vezes uma retomada desses investimentos, inclusive, né, de ter que se repensar aí os investimentos nesses setores enfim, setores mais ou menos carbono intensivos, né? O que acontece se, então, essas medidas de retomada econômica agora não levarem em consideração a descarbonização, né? Se optar por continuar fazendo investimentos em combustíveis fósseis em vez de orientar isso para as renováveis, enfim. Qual é a consequência disso aí? Porque acho que é o sério de eles dizerem que o momento é agora, né? Quer dizer que depois a gente não tem volta? Enfim, não sei se tem uma resposta também. Olha, eu acho que aí esse problema ele tem duas ordens de resposta. Uma seria uma resposta assim, do mundo dos fatos, ou que pode ser o mundo da ciência também, e que aí nós da área do direito, né, nos fiamos nesses relatórios, nesses estudos, e os alertas vêm sido dados com relação à importância sine qua non de se manter o aumento da temperatura em 1,5 ou 2 graus Celsius, que foi acordado no ano do Acordo de Paris. Então, para fazer isso, o mundo já está atrasado, né? Os países, nós já estamos atrasados em adotar medidas e sob pena de consequências muito graves que vão trazer efeitos econômicos, quer dizer, inundações ou seca, né? Podemos pensar na seca, o estado de São Paulo mesmo, se o clima mudar, nós temos uma agricultura, apesar de ser um estado industrializado, ele tem também uma agricultura afluente, ele tem uma indústria que também depende de água, quer dizer, como é que fica, né? Então, as mudanças climáticas têm um impacto humanitário, você pode ter também deslocamentos, pessoas adoecendo mais, vivendo em situações mais precárias, sofrendo com eventos extremos. Então, tem problemas humanitários comparáveis com o da pandemia, tem problemas econômicos muito graves. Então, quer dizer, se não se fizer uma combinação desses dois objetivos,
o perigo é logo, em pouco tempo, estarmos vivendo outras situações de disruptura que, claro, vão ser diferentes da pandemia, né? Não significa que a gente não possa sair na rua e se encontrar, mas eventualmente você pode sim ser colhido por um desastre, por uma inundação, por uma chuva muito forte, que tem alguma consequência inesperada, né? Então, esses seriam problemas, vamos dizer, da ordem do mundo dos fatos e da ciência. Mas eu acho que tem problemas jurídicos também, né? Então, se nós pensarmos, quantos anos, se nós pensarmos que a Convenção 4 sobre Mudanças Climáticas é de 92, nós estamos agora em 2020, quer dizer, e se pensar na importância em termos de política internacional, que foi o Acordo de Paris em 2015, vamos pensar nesse lapso de tempo que foi necessário para a construção de um regime climático que, claro, pode não ser o mais perfeito, o mais efetivo no sentido de levar mudanças rápidas no nosso estilo de vida, mas foi uma construção política e jurídica impressionante, com conceitos, com princípios, com uma governança complexa. Então, ao se abandonar esse projeto, se abandona também uma construção jurídica que foi muito trabalhosa, que foi muito rica também do ponto de vista conceitual, né, jurídico. Então, eu acho que assim, eu vejo essas duas preocupações, as duas bastante sérias. Uma retomada que não levasse em conta o problema climático. E até nessa, falando, acho que de um cenário até pior do que isso, a gente vê tem uma situação, eu acho, possível de se verificar, né? Que é de haver uma flexibilização até, muitas vezes, da legislação ambiental para poder acelerar esse processo de recuperação econômica, né? E aí eu lhe pergunto até que ponto se pode admitir essa flexibilização sem violar, né, o princípio do não retrocesso no direito ambiental. Sim, existe mesmo uma... Porque, claro, quando os setores empresariais agora vão disputar recursos governamentais para recuperar suas vendas, manter seus empregos, e aí tem setores que colaboram mais a uma economia verde, tem setores que colaboram menos, e todos vão ter seus interesses. Então, esse tipo de pressão pode acontecer, mas, de fato, aí, né, nós podemos interpretar o que é, como é que funciona o princípio do não retrocesso. Basicamente, chega a um princípio que tem uma discussão, uma elaboração conceitual um pouco mais recente do que outros princípios tradicionais do direito ambiental, da prevenção, precaução, mas que é um princípio que basicamente defenderia que não pode haver retrocessos na legislação ambiental, né? O Supremo Tribunal Federal no Brasil teve que interpretar esse princípio quando julgou ações diretas de inconstitucionalidade da Lei 12.651, que aliás está fazendo 8 anos, a lei é de 2012, o chamado novo Código Florestal, de maio, né? Maio de 2012. E essa lei ela foi objeto de várias ações diretas de inconstitucionalidade. Aí, se o ouvinte tiver curiosidade, a principal 4901, se não me falha a memória o número, e propostas, então, contra essa lei. Quando o Supremo veio a decidir sobre essas ações diretas de inconstitucionalidade, ele, então, interpretou o princípio. E aí foi uma interpretação que é interessante do ponto de vista de que o princípio foi respaldado, né? Não houve na decisão um afastamento. Esse princípio não existe no ordenamento, esse princípio não se aplica. Na verdade, os ministros entenderam que o princípio se aplicava, porém não extraíram dele as consequências que os autores das ações esperavam, que era a declaração de inconstitucionalidade de uma boa parte dos artigos da lei. O entendimento de alguns ministros foi no sentido de que a proibição de retrocesso não poderia atingir o chamado núcleo essencial do direito, né? O que, assim, uma solução interessante, mas também uma solução, aí cabe a indeterminação desse conceito, não é desprezível, é uma indeterminação grande,
Agora, podemos inferir, tentar inferir, imaginar o que poderia acontecer. Quer dizer, num processo muito claro de suspensão de obrigações ambientais ou relaxamento de exigências, né, isso poderia vir a caracterizar como uma afronta, uma ameaça a esse conteúdo mínimo. Então, eventualmente, sim, poderia haver, né, até efeitos jurídicos, no sentido de judicialização e até de considerar algumas dessas leis inconstitucionais, me parece. Interessante, né? Pois é, acho que estamos para ver se isso vai se verificar, né? Ainda cenas do próximo capítulo. Sim. Mas eu queria, claro, sem deixar de falar sobre políticas governamentais, falar talvez um pouco mais de uma forma, acho que um pouco mais saindo do Brasil, mais global, sobre os tais dos pactos ecológicos que estão surgindo, né? E queria até pedir, não sei se você poderia tentar nos explicar o que são esses pactos, o que é um pacto ecológico desses, né? E que tipo de mecanismos jurídicos aí que podem ser usados aí para fomentar eles. Bom, vamos lá. Eu acho que são legítimos herdeiros de um New Deal, né, que foi que se caracterizou por uma coordenação do Estado, com muito investimento público também, mas uma coordenação do Estado dos investimentos públicos e privados. A ideia de pacto, como pacto social, talvez no velho New Deal, era um pacto que incluía possivelmente governo, setor privado e sindicatos, né, um ator importante naquele momento. Acho que no cenário de hoje, a ideia de pacto teria que ser uma ideia de algum consenso, né, que acho que isso é um momento interessante, a nossa política está precisando disso, né, recuperar o estabelecimento de consensos, mas um certo consenso, então, entre setor público, setor privado, sindicatos e agora um grande ator que é o terceiro setor, né? Então, acho que a ideia de um entendimento conjunto que está por trás do termo pacto, de coordenação de ações. Então, acho que esses são elementos essenciais que caracterizam esses pactos. Agora, para entendê-los, é bom olhar alguns exemplos. E eu acho que é interessante observar que houve já a previsão de pactos verdes, pactos ecológicos, após a crise de 2008. Quer dizer, então a gente não pula lá do New Deal dos anos 30, direto agora para o pós-pandemia. Nós temos um episódio interessante de experiências após a crise financeira de 2008. É nesse cenário que houve um encontro organizado pelo PNUD, pela Iniciativa de Economia Verde, que produziu um material identificando uma série de ações que poderiam ser tomadas para fomento de energias verdes, para manutenção de condições ecológicas, enfrentamento da pobreza. Eu gostaria de juntar aí um novo elemento, quer dizer, assim como o velho New Deal tinha uma preocupação com a seguro-desemprego, com o amparo social para manter a renda, manutenção do emprego, nos novos debates existe também essa preocupação social, né, que vai aparecer nesses planos. E aí alguns países, então teve esse debate em âmbito do PNUMA, mas alguns países saíram na frente. Acho que um exemplo foi a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, nesse momento, fez um investimento em eficiência energética, um investimento público, edificações sustentáveis e uma série de medidas, porque esse investimento em energias verdes, não só energia verde, infraestrutura, porque quando a gente fala em economia verde, a ideia que está por trás também é de geração de empregos. Então, alguns países percebem isso e fazem esse investimento como uma medida mesmo de desenvolvimento ou de, como nós estamos falando, de superação de um contexto de recessão. A par disso, tem também uma certa
concorrência entre os países, isso é algo muito interessante no processo de desenvolvimento econômico. Os países desenvolvidos são aqueles que ocupam uma posição privilegiada aí na divisão internacional do trabalho, que hoje é seu centro tecnológico, né, que fica com maior valor agregado. Muitas vezes a própria produção pode ser transferida para um país em desenvolvimento, uma produção suja, muitas vezes não muito lucrativa, mas a criação, os registros de patente, isso é feito em países que investem nisso. Então, por trás também de toda essa discussão, acho que alguns países que se movimentam, saem na frente, eles estão preocupados também com a geração de bons empregos, de desenvolvimento tecnológico. Então, a Coreia do Sul fez esse tipo de projeto, né? E, enfim, daí acho que nós teríamos talvez esse exemplo interessante, a China. Quer dizer, bom, a China é sempre um caso, né, muito peculiar, mas aí começou a investir em energias renováveis nessa época e claro que os críticos ecológicos sempre podem perceber os impactos também de alguns investimentos em grandes hidrelétricas, evidente, né, que isso não desconhecemos essa discussão, mas em termos, vamos dizer, dessa ideia do Green New Deal. E a gente vem, vamos dizer, a próxima escala do nosso voo sai de 2008 para os anos, vamos dizer, os momentos anteriores à pandemia. Também uma movimentação em torno da implementação de leis climáticas ambiciosas, né? Respondendo a pactos relacionados, decorrentes do Acordo de Paris, da necessidade de apresentar novas contribuições nacionalmente determinadas este ano. E, enfim, então a Europa estava nessa discussão de criar um plano, né, de economia verde, não sei o nome exato, mas enfim, um pacto global de investimentos, já com uma programação. E vem a pandemia, né, que traz, claro, mais crise econômica, mas, então, portanto, um pouco menos de recursos governamentais, mas, por outro lado, mais necessidade de injeção de dinheiro para retomada, para uma recuperação ambiental. Então, aí é que o debate, então, se coloca e vários países pensando, né, algumas medidas, como... o que a gente poderia pensar? Acho que até tem um modelo bem interessante sendo pensado, né, proposto, que é dos republicanos, né, vamos dizer, com grande protagonismo de uma deputada, a Alexandra Ocasio, mas eu acho que são os democratas. Desculpa, imagina, leia essa tropa, apaga, desgrava, edita, democratas. Claro, um lapso. E, enfim, então, dos democratas que propõem uma política muito ambiciosa de substituição de fontes energéticas, de investimento em transporte, em férias, uma série de outras aspirações da sociedade, né, que poderiam ser alcançadas. Então, enfim, acho que é o que está acontecendo hoje, né, em alguns locais e países. Acho que esse, inclusive, é um bom gancho para a pergunta que a gente recebeu aqui da Carolina Moro. Ela está perguntando, se possível, gostaria de ouvir a opinião de você, se esses novos pactos verdes são suficientes para enfrentar as mudanças climáticas ou se seria necessário medidas como decrescimento. Ixi. Olha, na verdade, acho que esse debate, Carolina Moro, né, boa noite, esse debate é sempre complicado, porque existe uma pergunta central que acaba resvalando para nós do direito ambiental. Acho que é uma pergunta que é feita, no fundo, para todo ambientalista, que assim, é compatível a proteção ambiental, a sustentabilidade, num sentido realmente denso, né, de manutenção das condições ecológicas do planeta por muitas gerações, ela é compatível com o sistema capitalista, em que há consumo a mais, produção a mais, venda a mais, né, necessidades criadas, etc. E é uma resposta que eu não tenho, que é muito difícil, né? Os economistas vão entrar nesse debate da necessidade de um decrescimento, de um estado estacionário, né, uma economia que não avança, mas que não avança sobre os recursos naturais, que se mantém girando sem ampliar a base de uso dos recursos naturais.
E eu sempre costumo me sair dessa, vamos dizer, desse beco, né, pensando o seguinte, bom, para chegar lá, né, talvez você possa ter medidas, né, se for necessário chegar lá na frente tem que se começar por algum caminho, né? Então, você começar tornando a economia verde realmente... e aí existe um espaço, né, para isso, existem algumas atividades realmente que são menos impactantes, que podem gerar bons empregos. Né? E se começar fazendo isso e reduzindo fortemente as outras, numa transição, nós começamos essa empreitada. E aí, depois dessa empreitada, podemos nos preparar para decisões talvez mais que exijam maior disrupção da organização econômica no futuro. Eu só acrescentaria aí, eu não sei exatamente de que forma isso responde a pergunta, mas talvez tenha um fator aí que seja absolutamente que ninguém sabe dizer como ele vai se aplicar no caso concreto aqui, que é da pandemia, uma dessas novas reflexões que a gente está tendo, que é o papel do consumidor, né? Será que a gente não vai sair muito diferente dessa pandemia por causa dessa experiência que a gente está vivendo, dessa nossa relação com o consumo? E aí isso, por sua vez, também não vai determinar um novo padrão aí de um novo capitalismo. É um long shot que eu estou propondo aqui, mas eu acho que é provavelmente um fator que, em algum nível, vai afetar aí o novo capitalismo, né? E a gente tem mais perguntas aqui. Uma pergunta da Veniana Nascimento, pode ser? Desculpa, porque eu estou lendo o teu nome inteiro aí. Qual o papel do terceiro setor no incentivo dessas novas políticas governamentais frente ao cenário atual? Olha, também eu acho a pergunta muito interessante, porque eu fui presidente do Instituto de Direito para um Planeta Verde 2 anos, e eu acho talvez uma das... foi uma experiência muito boa. E um dos aspectos que eu gostei muito dessa experiência foi a oportunidade de conviver mais com o terceiro setor, que foi uma surpresa muito interessante ver como hoje o terceiro setor é organizado, onde atuam profissionais muito gabaritados. O terceiro setor tem produzido conhecimentos, pesquisas, materiais, muitas vezes se organizam para uma advocacy também muito efetiva junto ao Congresso, junto a órgãos reguladores, tanto que até eles são muito bons interlocutores da academia, porque a academia ela faz, às vezes, uma análise mais profundas, dialoga com uma literatura, muitas vezes, mais teórica, né? Tem que fazer uma ponte teoria-prática. Então, essa conversa com o terceiro setor, ela é muito produtiva. E, enfim, então acho que o terceiro setor ele tem esse papel de produção de conhecimentos ou tradução, às vezes, de conhecimentos acadêmicos, muitas vezes assim um pouco mais densos para um contexto mais prático e, mais importante que isso, mais embasado nesse conhecimento, esse papel de advocacy, né? de trazer os assuntos a público e levar essa demanda aos governantes. É a minha opinião. Eu acabei não desenvolvendo muito a parte dos mecanismos jurídicos, Caroline. Não sei se é o caso ainda de falar, ou se a gente vai falando mais das perguntas, né? Eu acho que tem mais uma pergunta, e acho que a gente pode voltar para os mecanismos jurídicos, porque é bem interessante, sem dúvida. Tem uma pergunta da Heloísa Alva. Acho que ela está querendo saber, pelo que ela entendeu da sua explanação, professora, estariam a caminho iniciativas no âmbito do Mercosul. Acho que eu não sei se eu entendi, dependendo de uma mudança que parte de outros organismos no âmbito da América Latina, iniciativas no âmbito do Mercosul estariam no caminho. Então, acho que... imagino que você esteja querendo entender se tem outras possíveis iniciativas de pactos verdes também no âmbito do Mercosul, né, Heloísa? Aí acho que, não sei se você viu.
Heloísa, eu não tenho conhecimento, mas de medidas específicas, até não sei como é que anda a relação do próprio Mercosul, né? Vamos dizer, em geral, o protagonismo do Brasil e da Argentina é muito grande no Mercosul e hoje eles não estão aí, né? O alinhamento não está muito bom. Então, não sei, né? Em compensação, existe uma discussão que estava sendo colocada no outro semestre, antes também dessa avalanche da pandemia, que é o acordo comercial União Europeia-Mercosul com algumas exigências ambientais. Eu acho que isso pode trazer, né, pressões por alguns elementos ambientais, eventualmente pode até depois discutir melhor isso. E por outro lado, Heloísa, agora eu vou ser muito franca e até humilde. Em algum momento, nas minhas listas de rede social, alguém circulou alguma coisa sobre um estudo da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, sobre esse tema. Eu não tive tempo de abrir esse post que fizeram, mas devido ao teu interesse, eu te sugiro fazer uma busca aí em eventual proposta elaborada pela CEPAL. Também é uma instituição que produz conhecimentos, faz, né, sugestões de políticas públicas, não necessariamente são medidas na iminência de serem tomadas, ou que já estejam com uma maturidade política, mas que podem estar sendo estudadas. Acho que está respondida a pergunta aí. Obrigada pelas perguntas, inclusive continuem fazendo, a gente ainda tem uns minutos, mas acho que por enquanto, professora, se quiser voltar lá para o seu raciocínio sobre os mecanismos jurídicos. Tá bom. Eu acho que muitas vezes, né, eu adoro essas discussões econômicas e aí a gente fica debatendo política pública e economia. Às vezes eu me forço ao exercício de falar, bom, juridicamente, como essas medidas de um pacto ecológico podem ser colocadas, né? E aí, o que é interessante do ponto de vista do direito ambiental é que a gente parte daquela velha dicotomia dos instrumentos de comando e controle, instrumentos econômicos, que seriam instrumentos de fomento, como as taxas, os tributos, os instrumentos de mercado, e percebe que nesses grandes projetos, esses instrumentos eles são organizados em programas, né? Então, muitas vezes, quando se fala nessas iniciativas, até bom, a União Europeia também, que tem um grande protagonismo também, está estudando medidas aí para o pós-Covid, né, e como financiar isso, possivelmente faça isso por meio de taxas. Então, quer dizer, em geral, aí essas discussões elas vêm por meio de programas. Então, um pacto verde, um programa de ação climática, e esse programa vai trazer uma regulamentação e um uso de vários instrumentos. Então, aí, eu acho que como um eixo muito importante, que eu até usei vários exemplos, é o da energia, é muito interessante estudar como os países promovem energia renovável. E aí você vai estudar, uma composição de instrumentos muito variados que incluem realmente empréstimos subsidiados. Então, quando a gente fala, o governo injeta dinheiro na economia, como assim ele injeta, né? Pega uma injeção? Não, isso se dá por meio de empréstimos subsidiados ou, às vezes, de subsídios fiscais, né? Que são instrumentos econômicos. Então, a gente vê muito o uso extensivo, intenso desses empréstimos subsidiados, com juros menores, condições melhores, mas tem outros mecanismos, por exemplo, garantir a compra de energia de uma determinada fonte por um preço fixo que cubra os custos por um prazo, para garantir os investimentos nessa fonte. Isso é muito usado, por exemplo, na Alemanha e até no Brasil, para o fomento de energias alternativas, como a eólica, né? E existem mecanismos como a exigência. Então, como nós estamos falando, até tem aí uma certa sinuca, porque como que os governos agora, quase assim, com uma crise financeira devido aos gastos que está enfrentando com problemas de saúde, né, com a Covid, ainda vão ter que investir. Então, você tem mecanismos, por exemplo, exigir
que uma parte da energia fornecida por uma empresa distribuidora, em vários países, empresas privadas, seja proveniente de fonte renovável. Tudo bem, talvez aumente um pouco a conta para os consumidores, o que é um problema, mas o investimento acaba sendo repassado, né, para essa distribuidora. Tem instrumentos interessantes como compras governamentais, né? Então, uma parte das compras públicas pode ir na linha, né, de medidas aí climáticas, de exigir, né, produtos que sejam carbon neutral, né, que sejam neutros em emissão de carbono. E tem uma série de regulações também. Por exemplo, a exigência de que os carros ou que os combustíveis atingem determinados níveis de eficiência num determinado momento. É uma regra até de comando e controle, porque ela é impositiva, se dá um prazo e a indústria precisa correr atrás de uma melhora técnica, tecnológica. Então, tem instrumentos regulatórios interessantes. E até instrumentos regulatórios que mexem com o consumidor, com o usuário, como me parece que um bom exemplo é o da energia distribuída. Então, aquele consumidor residencial que tem um painel solar, ele gera energia e ele não consegue usar toda aquela energia no momento em que ele gera. Ele depois consegue um desconto na conta dele se ele repassar o excedente que ele não usou para a rede. Então, isso é feito por meio de medidas regulatórias. Então, nós vamos vendo aí um grande conjunto, né, normativo também, uma certa teia de normas que vão de leis, né, que é o nosso instrumento principal de trabalho, mas também muitas portarias, resoluções mais específicas, né? Então, acho que tem uma criatividade, o fornecimento de informações claras, né, sobre pegada ecológica, sobre nível de emissões, auxilia os consumidores a tomar suas decisões. Perfeito. Eu vou com isso, inclusive, eu vou lhe pedir, professora, para tentar fazer um exercício do que seria um pacto ecológico no Brasil, mas antes deixa eu só mencionar que a gente tem umas presenças ilustres nessa live. Um deles é o presidente do Planeta Verde, Fernando Acauí. Não sei se pronunciei corretamente até, mas muito obrigada, que honra tê-lo aqui. Também o Luiz Fernando Rocha, não sei se ainda está na live, porque só agora que eu parei para agradecer, que é diretor do Planeta Verde. Tem também o Dr. Rafael Moreira, juiz federal, está aqui na live, acho que ainda também. Que bom que tem um público tão qualificado para escutar. Uma honra. E aproveitar para dizer que a Lacrime, inclusive, está com uma série sobre clima, direito e economia nas nossas redes sociais. A gente está falando nessa série sobre tudo que está sendo, inclusive, dito agora até pela professora aqui. Então, depois acompanhem lá. E aí, agora, então, peço, professora, que você faça esse exercício aí de pensar quais seriam os elementos, talvez, de um pacto desses no Brasil. Bom, no Brasil, né, nós teríamos que pensar, né, eu acho que o nosso exercício é um exercício até de aspiração, né? Claro, as condições políticas se colocam de uma maneira menos ou mais favorável, mas quanto mais a sociedade aspirar e se organizar, mais fácil ou menos difícil se torna a busca dessas medidas. Então, eu acho que um pacto ecológico no Brasil hoje, ele poderia ter níveis diferentes de aspiração, né? Acho que nós podemos pensar um nível mais alto seria o seguinte: se o país adotar realmente medidas de fomento, investimentos em infraestrutura, nós temos aí um desafio muito grande, que é o saneamento básico. O nosso atraso no saneamento é enorme, e está aí um investimento em infraestrutura que, como tal, gera emprego, gera investimento e contribui a objetivos ambientais, né? Claro, daí você não coloque estruturas de saneamento em áreas protegidas que não deveriam ser desmatadas, claro que tem nessa ressalva, mas em linhas gerais o saneamento ele vai trazer benefícios ambientais.
E a pandemia, inclusive, ela escancarou problemas, né? Uma parcela enorme da população que sequer tem condições de manter a higiene mínima necessária para evitar o contágio por falta de saneamento. Então, acho que aí, né, a gente poderia pensar, quer dizer, uma prioridade de investimentos em infraestrutura, se esses investimentos efetivamente vierem a ser realizados e fomentados pelo poder público, em setores, né, que como o saneamento trazem um ganho ambiental. Um segundo elemento, acho também de uma aspiração grande, tem a ver com condicionantes, quer dizer, vai haver também empréstimos, né? Esses empréstimos poderiam, empréstimos subsidiados ou programas, né, de fomento para iniciativa privada, eles poderiam também trazer determinadas condicionantes, como, enfim, acho que condicionantes mínimas, né, como um licenciamento, como ou até aquelas medidas, né, como que muitas vezes até a própria iniciativa privada faz, de não conter trabalho escravo, não conter, não envolver área com disputa, área em conflito, por exemplo, fundiário, áreas protegidas, terras indígenas, deveria ter uma listagem de vedações também como condicionantes a esses investimentos. No nível mínimo, acho que até lembrando aí um exemplo interessante que o Canadá propôs, né, que nos empréstimos ou nas ajudas financeiras para empresas de um determinado porte, elas passam a ter o dever de promover uma divulgação de risco climático, né, que é interessante, então ele já abre o caminho para se tornar uma norma depois universal, né, não apenas para aquelas empresas que tenham recebido o auxílio. Então, eu acho que aí tem instrumentos interessantes, eu não sei se, claro, isso nunca seria interessante também no Brasil, mas eu acho que no Brasil a gente tem discussões ainda mais fundamentais, né, como essas que eu acabei de falar, de manter condições ambientais mínimas. E eu acho que um terceiro, né, é algo que a sociedade deve cobrar do governo. Acho que nós estamos aí no momento iluminado pela divulgação do vídeo da reunião governamental, um pacto, se falamos em pacto ecológico, né, a ideia de um pacto no qual a sociedade exija do governo, vamos dizer, nenhum retrocesso, né, nenhum retrocesso. Então, nenhuma mudança legislativa, nem legislativa, né, a normativa, estamos falando de lei, mas estamos falando das portarias e pareceres, né, que foram desprestigiadas com o termo canetada, mas que, enfim, então a sociedade tem que cobrar nesse pacto ecológico, que é o pacto mínimo, né? Quer dizer, do chão a gente não pode passar, né? Do que nós temos, nós não podemos passar. Nesse sentido, eu acho que os contornos, né, de um pacto ecológico no Brasil de hoje, nesse nosso contexto, na minha opinião, teria esse delineamento. Professora, complementando, acho que tem uma pergunta aqui que veio do público que talvez caiba na sua resposta, qual é o papel do pagamento por serviços ambientais nesse contexto de um pacto ecológico? Sim. Até obrigada por ter lembrado. Quando eu estava falando dos mecanismos jurídicos, realmente eu tinha até pensado em alguns mecanismos jurídicos com mais cara de Brasil nesse sentido, né? Quer dizer, falei de fomento à energia, e o Brasil, aliás, usa esses instrumentos de fomento à energia, mas como parte dos nossos conflitos ambientais tem a ver com o uso da terra, o pagamento de serviços ambientais ele poderia ser um instrumento pensado. É claro, que ele também ele não deve ser visto como a chamada panaceia, né, para todos os males. Ele não é a cloroquina, né? Não vai ser a cloroquina ambiental, né? Então, o pagamento de serviços ambientais ele tem que vir dentro de um programa também mais amplo, que tem a ver com a cessação do desmatamento, uma certa discussão de quem pode e deve receber pagamento de serviços ambientais. Você não pode pensar num cenário, né, que você não tem um controle fundiário, tem invasões, tem desmatamento, e depois, ainda por cima,
né, se pague para recuperar alguém que se matou ilegalmente há 2 anos atrás, receba pagamentos ambientais quer dizer, em vez de receber uma multa, recebe depois um pagamento de ambientais para recompor a área. Quer dizer, embora a recomposição seja muito importante, tem toda uma discussão, né, com relação ao ônus do cumprimento da legislação e o recebimento desse pagamento. Mas, enfim, então, dentro de programas de manutenção de floresta, bem organizados, que envolvam fiscalização, que envolvam outros mecanismos de geração de renda sustentável, o pagamento de serviços ambientais, assim, um instrumento que poderia ser usado. A gente tem mais algumas perguntas, mas eu não sei se vai dar tempo de responder todas. E até queria aproveitar a oportunidade para lembrar as pessoas do nosso, como a professora bem anunciou no início, a gente vai continuar tratando dessas questões todas no curso de Direito das Mudanças Climáticas que o Planeta Verde, junto com a Alaclima, estão promovendo na Semana do Meio Ambiente. Vai ser de 2 a 5 de junho, na semana que vem. Assim, então, a gente está recebendo muitas inscrições, né? Então, realmente, encorajo a todos que aproveitem a oportunidade para já se inscrever. Tem um banner no site do Planeta Verde, que então estão me pedindo para avisá-los para entrar no site do Planeta Verde e clicar no banner que vai redirecionar para o site da inscrição. Talvez, professora, dê para fazer mais uma pergunta. A gente tem perguntas, inclusive, super interessantes. Eu vou ter que escolher aqui, peço desculpas. Mas tem uma pergunta sobre reconhecendo o protagonismo das empresas nesse momento, né? Então, a gente está vendo muitas ações voluntárias das empresas nesse período de pandemia. E aí a Ana Carol está perguntando como é possível incentivar que incentivos se pode tomar para contribuir para esse fim, ou como é possível continuar, fazer com que essas ações venham para ficar mesmo, né? Como a gente continua no pós-pandemia reconhecendo ou encorajando essas ações voluntárias, que não seja só algo que aconteceu durante a pandemia, mas que venha mesmo para ficar. Pergunta da Ana Carol. A Ana Carolina, né? Acredito que seja o nome. Sim, acho que se eu entendi bem a pergunta, acho que tem muitas ações, tem essa discussão até com relação ao voluntariado, de modo geral, mas com relação às empresas, sim. Acho que elas já vinham trabalhando com o conceito de responsabilidade socioambiental. Claro, o que é difícil com relação à responsabilidade socioambiental das empresas? Muitas vezes a publicidade, quer dizer, um certo controle social do que é realmente responsabilidade socioambiental, o que é um mero greenwashing, né? Quer dizer, no fundo, fazer alguma ação chamativa e bonita quando a empresa não é tão sustentável assim. Eu acho que tem mecanismos que podem ser, quer dizer, tem uma série de pactos também empresariais, que até acho que nesse momento no Brasil, até falando sobre o que seria um pacto ecológico no Brasil, isso me chama a atenção, eu não abordei dessa forma, mas eu acho que as empresas poderiam ter um protagonismo justamente no momento em que temos um governo, né, menos afeto à agenda ambiental. As empresas poderiam puxar isso por meio de determinados pactos, usando determinados consensos e levando adiante determinadas pautas, né, que poderiam ser colocadas, enfim, redução de emissões, determinadas práticas, né, por exemplo, uso de recursos, banimento de ações que impliquem desmatamento. Isso pode ser relacionado com a pergunta que foi feita sobre o papel do terceiro setor. Quer dizer, o terceiro setor tem um papel interessante em discutir quais desses pactos são melhores, quais desses pactos, né, são realmente abordam questões importantes, quais desses pactos são mais superficiais. Então, acho que eu veria essa possibilidade. Acho, para talvez contribuir com a sua resposta, professora, eu acrescentaria que também tem um papel do setor privado que absolutamente não depende do governo, né? Que é através do mercado financeiro,
principalmente num instrumento que tem ficado mais famoso nos últimos tempos, que é o das debêntures verdes, ou os green bonds, né? Então, existe toda já uma dinâmica absolutamente voluntária de empresas poderem rotular as suas debêntures, seus títulos de dívida como verdes, desde que passaram por um processo todo de verificação e certificação, de modo a que os investidores responsáveis possam identificar esses ativos verdes e investir neles, né? Então, essa é uma forma de fazer com que se circule aí o dinheiro no mundo voltado para os ativos que têm um ganho ambiental, um ganho climático. Essa é uma oportunidade aí que tem se apresentado. A gente está realmente quase encerrando aqui, acho que ficamos talvez nas palavras finais, né, professora? Fica à vontade aí para fazer as suas considerações finais. Bom, acho que esse também é um grande instrumento, sim, porque pode mobilizar uma canalização. Eu vou falar bem rapidinho, porque além de ser um instrumento para o investidor ecológico, vamos dizer assim, hoje a questão dos investimentos verdes canaliza um recurso também para investimentos mais seguros, porque a princípio o Green Bond representa títulos de empresas com menos riscos ambientais, menos riscos, portanto, de desastres, de ações judiciais, de responsabilização mais intensas, né? Então faria esse fechamento e usaria os minutos finais para retomar um pouco, acho que o que podemos levar dessa discussão. Quer dizer, nós estamos num momento extremamente difícil como sociedade, um recorde de mortes, temos problemas ambientais sérios, a agenda ambiental está sofrendo graves ameaças, então acho que nos nossos esforços conseguir pensar essas questões conjuntamente, eu acho que deve ser, vamos dizer, uma orientação, né? Até para conseguirmos sobreviver enquanto pessoas, emocionalmente também nessa quarentena. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aí, estamos com 39, tivemos com 50 e poucos, pelo que eu vi, as perguntas que foram ótimas, a presença do nosso presidente do Planeta Verde, Fernanda Cauí, do diretor financeiro Luiz Fernando Rocha, eu vi que também entrou o Fabiano Mello, que é diretor de comunicação, das pessoas da La Clima e, novamente, da Caroline, aí com esse trabalho ótimo que faz, adorei ser entrevistada por você, as questões foram muito interessantes, e enfim, né? Eu acho que é isso, eu estou vendo, acho que temos 2 minutos para encerrar, né? E lembrar aí, então, desses também, né? O próximo evento é só mais um dos projetos, dos vários projetos que o Planeta Verde e a La Clima realizam, né? E esperamos ter sempre a participação de vocês aí, dos amigos e conhecidos nas nossas atividades. Lembrando que o evento é gratuito, eu acho que eu não falei isso. Pode ser um atrativo maior para as pessoas se registrarem. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, professora. Obrigada, Planeta Verde. Obrigada, Stock Forbes, também que está patrocinando esse evento aqui. Queremos ver vocês mais vezes para falar de mudanças climáticas.